Saudações, vestibulandos! Estamos aqui na aula inaugural do projeto Estude para o Enem, mais uma parceria do site Agora Eu Passo e da Organização Educacional Farias Brito. A aula que nós vamos desenvolver hoje diz respeito ao campo da tecnologia do DNA. Bom, por que escolher esse tema? É um tema que ele se encontra em várias mídias, seja impressa, seja a mídia eletrônica, seja a mídia visual. Uma vez que a tecnologia do DNA ela já está presente no nosso cotidiano. Exames de DNA, alimentos transgênicos, produtos geneticamente modificados, sequenciamento genético, já faz parte do vocabulário das pessoas. E são temas que certamente acabam aparecendo em diversos concursos, seja nas provas de Enem, seja também nos vestibulares ditos tradicionais. Então vejamos aqui uma pequena introdução. Bom, o DNA, molécula formada por nucleotídeos dados em sequência, é exatamente a estrutura base da vida, e da transmissão das características para os seres vivos. A molécula de DNA ela é formada por bases nitrogenadas, que pode ser a adenina, a guanina, a citosina e a timina. As duas primeiras são chamadas de bases ditas púricas, e o quanto que as outras são bases pirimídicas, como, por exemplo, a citosina e a timina. Perceba também que na fita do DNA você vai ter as chamadas ligações de hidrogênio. Observe que a adenina e timina, elas acabam formando duas ligações de hidrogênio, enquanto que bases como guanina e citosina formam três bases, pontes de ligações de hidrogênio. Observe também que no esqueleto, na linha dorsal aqui do DNA, na fita do DNA, você vai ter as ligações 5,3-fosfodiéster. Ou seja, essa estrutura, uma vez desvendada do DNA, permitiu que ele fosse cortado e que fosse manipulado. Nos anos 60, por exemplo, começaram a aparecer as pesquisas acerca das enzimas de restrição, que vão cortar o DNA em trechos específicos e permitindo que eles possam se ligar em outras estruturas. Com esse avanço, permitiu-se, por exemplo, você fazer a manipulação gênica dos seres vivos. Além do que, o estudo do DNA também permitiu fazer o seu mapeamento, primeiramente através da identificação de padrões de DNA em diferentes seres vivos e, a posteriori, o sequenciamento das bases nitrogenadas, que é a qual permite a identificação de trechos que a qual irão codificar proteínas, certo? Que vão ter uma função biológica, certo? Para diversos seres vivos. Quais são as principais tecnologias de DNA que vamos trabalhar? Iremos trabalhar, por exemplo, o chamado PCR. O PCR é uma abreviatura em inglês que é a reação em cadeia da polimerase. Ela é um projeto, um sistema importantíssimo para que você possa ampliar o material genético e lhe permita ter uma concentração suficiente para você trabalhar na identificação de DNA de diferentes seres vivos ou então no sequenciamento genético. O exame de DNA, que é o chamado DNA Fingerprinting, é exatamente um projeto que identifica padrões do DNA dos diferentes seres vivos. Ele é muito utilizado, por exemplo, na biologia forense, para identificação de suspeitos em cenas de crimes, como também para a ratificação de alguns casos de paternidade duvidosa, que antes, por exemplo, era feito através do exame de sangue. Atualmente, se faz com o exame de sangue apenas para quê? Para a exclusão de casos de paternidade. Hoje se faz como? Se faz o exame de DNA para a ratificação de casos de paternidade duvidosa. Também o exame de DNA, ele vai ser utilizado para quê? Ele também vai ser utilizado para a identificação de corpos, as quais não são possíveis a identificação através de outros dados biométricos. O sequenciamento do DNA, ele é fundamental para a identificação de proteínas e também para o mapeamento dessas proteínas em diferentes cromossomos dos diferentes seres vivos.
bem como também o sequenciamento de alguns trechos de DNA, ele vai ser usado para realocar as classificações dos seres vivos, ou então ele confirmar o surgimento, né, a descoberta de uma nova espécie. A transgenia, que é a famosa técnica do DNA recombinante, é exatamente você tirar trechos de DNA de um determinado ser vivo, ou então você manipular esses trechos de DNA, certo? Em laboratório, com o objetivo de acrescentar uma característica ou modificar uma característica num determinado ser vivo. Então, hoje a gente vai falar desses 4 tempos, desses 4 esquemas, né, da tecnologia do DNA. Começamos. A PCR, que em inglês significa Polymerase Chain Reaction, ou a reação em cadeia da polimerase. É uma técnica que você vai pegar a pequena amostra de DNA e vai aumentar essa amostra em uma quantidade suficiente para que haja, né, um volume necessário para fazer a eletroforese do DNA. Como é que se faz essa técnica? Bom, a técnica se usa obviamente, a amostra do DNA, e usa-se promotores, né, que são chamados de primers, que são exatamente os pontos que a qual vai começar a complementação das fitas do DNA. Usa-se também enzimas de restrição, ou endonucleases, que vão cortar o DNA em vários pedaços para que ele possa depois passar pela malha da eletroforese. E também se usa uma enzima chamada de Taq polimerase. A Taq polimerase, ela foi descoberta por um australiano e foi retirada de uma árquea termoacidófila. Qual a grande vantagem de trabalhar com a Taq polimerase? Ela é uma enzima que ela é resistente à oscilação de temperatura. Oscilação esta que é fundamental para você abrir, né, a fita do DNA e permitir que ele seja duplicado. Observe, por exemplo, lá no canto você vai ver que tem uma região do DNA que será amplificada. Eles vão fazer o quê? Eles vão promover um aquecimento. Esse aquecimento aqui, nesse ponto, vai promover a separação da fita do DNA, né? Essa desnaturação do DNA vai separar suas pontes de hidrogênio. Uma vez que fez a separação, esse aquecimento a 60 a 80 graus, ele vem os primers vão marcar em determinados pontos a fita do DNA, e em seguida vem a enzima chamada de Taq polimerase, que vai complementar os moldes do DNA aberto. Então, o primeiro ciclo consiste em aquecer, desnaturar o DNA, depois colocar os primers de anelamento, e em seguida você quer complementar a fita do DNA. Em seguida você faz o segundo ciclo. Esse segundo ciclo, as 2 fitas formadas irão formar 4 fitas. Em seguida, depois você faz o terceiro ciclo. Assim, você vai fazer um ciclo, mais ou menos, você vai fazer 32 vezes esse processo, né? Hoje, em laboratórios, já existem máquinas, né, que irão atuar nesse processo. Aqui no canto, você vê, por exemplo, é um termociclador. Esse termociclador, ele é o seguinte: você faz a programação, a temperatura de desnaturação, né, a temperatura para a Taq polimerase poder atuar, e quantas vezes você quer fazer esse processo. Observe que ele vai ter uma matriz, né, em linhas e colunas, que é a qual você vai colocar Você vai colocar as ampolas, né, do seu chamado DNA mix, né, que é o material que é o qual você irá amplificar, né? Por exemplo, observe aqui, né, que você vai ter, eles vão pegar uma ampola. Essa ampola aqui é como se fosse uma tampa de uma caneta. Dessa ampola, ele vai colocar Vai colocar o DNA, a amostra do DNA aqui, nesse ponto, mais, né, a enzima, mais a Taq polimerase, mais os primers, né, que são os promotores que irá atuar na marcação para fazer a complementação da fita. Essa ampola aqui, no caso, né, o que acontece? Ela depois será transferida e colocada na máquina, né, que vai ser o termociclador, ok? Então você faz essa ampola, coloca no termociclador,
dependendo do número de amostras que você vai analisar, você vai fazer tantas ampolas que for necessário. Então, a PCR, ela vai ser exatamente essa técnica para você amplificar esse material genético para que você possa, o quê? Depois fazer a eletroforese. Vou mostrar uma situação. Existe a cena de um crime, né? Aí você encontra uma pequena amostra que vai estar na ponta do fio de um cabelo, né? No chamado folículo piloso. Essa amostra é uma amostra muito pequena. Então, o que se faz? Você pega essa amostra, purifica, coloca nessa ampola, né? Coloca um pouco do soro fisiológico, coloca os primers, coloca nucleotídeos, coloca enzima de restrição, coloca TAC polimerase e depois joga para o termociclador para você aumentar o volume dessa amostra. Uma vez aumentando o volume dessa amostra, joga para fazer o processo da eletroforese. O PCR também ele vai ser utilizado para fazer um sequenciamento, né, de DNA, né? Esse PCR, ele não vai ser uma exclusividade somente para você fazer exame de DNA. O PCR também vai ser usado para fazer o sequenciamento de genoma. Tá certo? Só que no caso do PCR, do sequenciamento de genoma, vai ser um processo um pouquinho diferente. Por quê? Porque você depois vai ter que usar, né, nucleotídeos, né, desoxigenados, né, sem exatamente sem as hidroxilas, para que eles possam parar em pontos específicos. Ok? Espero que tenha sido bem claro, né, esse processo. Vamos ver a outra técnica. A outra tecnologia do DNA é exatamente quem? É exatamente a impressão digital do DNA, o DNA fingerprint. Uma vez feito o PCR, uma vez ser feitas as ampolas do DNA, né, você vai o quê? Fazer agora a eletroforese, e nessa eletroforese, ela tem por objetivo o quê? Tem por objetivo colocar uma padronagem, né, de quem? De filamentos de DNA, que vai ser do menor para o menor, do maior para o menor, ok? Então, por exemplo, você pega uma micropipeta, a micropipeta, você vem, pega a sua amostra, coloca, né, numa base, onde você vai ter uma matriz chamada de gel de agarose. Esse gel de agarose, por exemplo, né, isso aqui é o quê? É exatamente extraído de algas, ok? É um tipo de carboidrato extraído de algas. É o famoso agar-agar. No laboratório, como é que isso é feito? No laboratório, eles pegam esse gel de agarose, que é uma espécie de um pó, coloca o soro fisiológico, dilui, leva a aquecimento, depois coloca numa matriz de acrílico, aí você vai ter Você vai ter esse material, né, semelhante com uma textura de silicone. Esse gel de agarose é como se fosse uma malha, né? E entenda que o DNA, quando ele for fazer a eletroforese, todo fragmentado, ele vai fazer como se fosse uma corrida de obstáculo. O que eles fazem? Você observa no esquema aí na tela, que você vai ter Você vai ter a matriz de gel de agarose, né? Ele vai ser colocado em solução salina para que haja condutibilidade e ele começa do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Mas por que ele vai do polo negativo em direção ao polo positivo? Vamos dar uma olhada aqui naquele primeiro slide que mostramos. Observe aqui. Observe que o DNA, ele possui o quê? Ele possui cargas negativas. Olha só. Você vê que o grupamento fosfato aqui, ele tem cargas negativas. Observe. Como o DNA, ele possui carga negativa, o que é que acontece? Você tem que começar do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, a eletroforese, ao iniciar o processo, você vai ter o quê? Você vai ter exatamente uma corrida de obstáculo. O DNA não foi todo cortado pelas enzimas de restrição? Ok. Esse DNA, ele não foi amplificado em PCR? Ok. Então, esse material, ele vai ser submetido a uma corrente elétrica, onde os fragmentos menores conseguem atravessar a malha do gel de agarose e vai chegar a maiores distâncias, chegando mais próximo de quem? Do polo positivo. E
os fragmentos de DNA, os maiores, eles não conseguem atingir tamanhas distâncias. Então ele vai ficar o quê? Mais próximo ao polo negativo. É por isso que você pode observar que todo exame de DNA, né, observe aqui, que você vai ter faixas mais escuras no começo, exatamente no polo negativo. E as faixas mais claras no polo positivo. Exatamente por quê? Exatamente pelo fato dos fragmentos maiores, eles não conseguiam atravessar bem essa malha, e os fragmentos menores, eles conseguiram que atravessar a malha por maior distância, né? Tem uma maior capilaridade. E cada ser vivo, cada um de nós, temos uma padronagem em forma de código de barra, que é exatamente, né, o fingerprinting, né, ou a impressão digital do DNA. Ok? Então você vai ter exatamente isso, né, na técnica do exame de DNA. Essa técnica hoje ela é muito utilizada, é bem popularizada esse procedimento. Então, uma vez que você fez a eletroforese, em princípio, você não consegue enxergar. Então, você vai ter que colocar o quê? Elementos de contraste para que ele possa ser visualizado. Por exemplo, é comum no laboratório usar-se quem? Usar uma substância conhecida como brometo de etídio. O brometo de etídio é uma substância altamente tóxica, tá? E que uma vez ele jogado na eletroforese, depois da eletroforese, ele vai fixar-se nos filamentos do DNA que ficaram retidos no gel de agarose, e depois, através da impressão da luz ultravioleta, aquela luz escura, o pessoal chama de luz negra, ele vai o quê? Ele vai ter uma imagem, tá? Que vai dar a fluorescência. Dando essa fluorescência, torna-se visível esse código de barra. Depois, uma vez feito esse material, né, você pode fazer o tratamento da imagem e fazer a comparação das bandas. Por exemplo, vamos supor que uma situação qualquer, aqui você tem o filho, aqui você tem o DNA da mãe, e aqui você vai ter quem? De um pai, o possível pai 1, possível pai 2, possível pai 3, pai 4, vamos supor, tá certo? Então o que acontece? Acontece que eles vão e comparam essas faixas de DNA, sendo que as faixas coincidentes irão indicar o quê? Que aquele indivíduo vai ser o quê? O pai legítimo da criança. Pode ser usado também para quê? Para identificação de corpos. Né? Um corpo que a qual ele está com as biometrias, né, muito difíceis de ser identificado, uma tatuagem, algum sinal, rosto, alguma coisa assim, tá? O que vai ser feito? Se faz o exame de DNA, o parente vai, fornece uma amostra, essa amostra de DNA vai ser comparada com quem? Com alguns restos mortais, certo? Que foram encontrados. Que aí, no caso, vai comparar para saber se aqueles restos que foram estudados pertencem àquele familiar ou não. Ok? Assim como também se faz para a identificação de criminosos. Inclusive, né, a polícia londrina, a polícia do Reino Unido, o que eles estão fazendo? Eles estão fichando criminosos usando quem? O DNA fingerprint. Ou seja, a pessoa comete um delito, o que acontece? Ao invés de você fazer o fichamento da biometria usando os dedos, né, o polegar direito e a mão em geral, e o que eles vão fazer agora? Eles estão pegando a amostra do DNA de pessoas que já cometeram delitos e estão fazendo um banco de dados. Para que isso? Porque caso haja algum crime, né, eles recolhem a amostra do DNA, façam a comparação, uma vez feito o exame da amostra, ele vai o quê? Vai jogar num banco de dados, e nesse banco de dados ele vai rapidamente identificar quem foi o criminoso que estava ali presente, né, o suspeito que estava na cena do crime. Ok? Então você vê que hoje essa técnica do DNA fingerprint, ela tem o quê? É uma ferramenta valiosíssima para a identificação de pessoas, seja corpos, seja reconhecimento de paternidade, seja identificação de quem? De eventuais suspeitos. Tá ok? Isso aqui, gente, é claramente o casamento de algo mais interessante da biologia. É a biologia associado ao conhecimento da informática. Ou seja, hoje já se usa, né, esse conhecimento, tá, da biologia com a informática, e se faz o quê? Se faz hoje o que nós chamamos de
informática. Então, de repente, existe alunos que falam assim, professor, eu gosto de biologia, mas também eu gosto de matemática, eu gosto de computação, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Uma boa sugestão, uma profissão do futuro é a bioinformática. Por quê? Porque você trabalha, né, no chamado wet lab, né, que é o laboratório úmido, que é onde você vai trabalhar de fato com o material biológico, e depois você vai trabalhar num laboratório chamado de dry lab, né, que é o laboratório seco, que é a qual a pessoa vai fazer o processamento de imagens ou então o processamento de dados. Ok? Então, isso é o que existe mais moderno no campo da biologia, né, no tocante a quem há biotecnologia. Vamos aqui para a próxima. Bom, por falar do que tem mais moderno, temos o sequenciamento do DNA. O sequenciamento do DNA, ele vai usar técnicas semelhantes ao DNA fingerprinting, só que alguns detalhes que vão se mudar. Por exemplo, o PCR, né, ele, além de colocar o DNA que você pretende sequenciar, além de você colocar as enzimas de restrição, além de você colocar a TAC polimerase, aquela enzima que vai polimerizar o DNA quando ele vai ser amplificado, além de você colocar os primers de anelamento, né, os promotores, você vai colocar também quem? Você vai colocar nucleotídeos marcados, né, com fluoróforos, né, e também esses nucleotídeos, eles vão ter uma estrutura que vai ser sem uma hidroxila, certo? Para quê? Para ele não formar aquelas ligações 5,3-fosfodiéster em um determinado ponto. Isso irá permitir a formação de fragmentos, né, do menor tamanho ao maior tamanho, que aí vai ser o pulo do gato para você fazer quem? O mapeamento da sequência, né, de bases de uma fita de DNA. Quais são os objetivos do sequenciamento do DNA? Primeiramente é o quê? É utilizar para classificar ou descobrir novas espécies. Você tem uma ideia? Vamos supor, o biólogo está em campo, né? Ele encontra um determinado molusco. Esse molusco ele é diferente do molusco que ele já viu em qualquer canto. Aí o que acontece? Ele vai observar que esse molusco ele tem uma característica que não é comum. Ele possivelmente pode ter o quê? Pode ter descoberto uma nova espécie. Então o que ele faz? Ele pega uma amostra desse animal, né? Depois ele vai tirar essa amostra desse animal e vai sequenciar o seu DNA. Uma vez com o DNA sequenciado, né? Ele vai ter quem? Ele vai ter uma sequência de letras que é chamado de... Essa sequência de letras é chamado de código FASTA. Esse código FASTA, ele é um código padronizado, que vai ser de 8 em 8, ou então de 10 em 10, que ele, através da internet, ele vai acessar alguns sites de supercomputadores, né? Como, por exemplo, tem um supercomputador em Nova York, tem um supercomputador em Londres e tem outro em Tóquio. Que depois que ele joga isso aí, o site vai dar uma resposta, vai dizer que ser vivo é esse, se ele já existe na classificação, né, em que nível da sua filogenia, e também ele vai dizer se essa é uma nova espécie ou já é uma espécie já existente. Quer dizer, é uma ferramenta poderosíssima para o quê? Para a classificação dos seres vivos. Também é usado para identificar genes potencialmente perigosos, né? Uma vez você vê, por exemplo, no caso, né, do projeto Genoma Humano. Né, o projeto Genoma Humano ele começou no início dos anos 90, em ritmo acadêmico, a partir do momento que começou a desenvolver a técnica de sequenciamento de DNA. Né, a primeira técnica é a técnica de Sanger. Né, e esse sequenciamento, né, ele vai ser o quê? Vai ser usado para mapear genes. Uma vez mapeados os genes, feito o genoma, faz agora o quê? O chamado proteoma. Ou seja, o que é que significa cada sequência dessa? Por exemplo, existe o caso do gene causador do câncer de mama. Né? O gene, é comprovado que existe um gene que vai induzir a formação de células tumorais, né, que infelizmente vai causar o câncer de mama. Recentemente, no final do ano passado, a gente vê nos sites de notícias, né, que uma atriz muito conhecida, ela fez um procedimento de mastectomia preventiva, ou seja, ela fez a retirada das mamas, uma vez que ela foi feito o exame do seu DNA, o exame do seu genoma,
e detectou que nela, no genoma dela, tinha quem? O gene responsável pelo risco do caso do câncer de mama. Uma vez ela detectou, ela tinha que, com esse gene, tinha 80% de chance de desenvolver câncer de mama, ela submeteu a mastectomia preventiva. Qual foi a vantagem? Ela evitou que surgisse uma doença, e com essa mastectomia preventiva, a chance caiu de 80% para quê? Para em torno de 4 a 3% o risco do câncer de mama. Ok? Então, isso aí abre os espaços, né, para uma nova visão da medicina, uma medicina preventiva, usando quem? Usando os conceitos, né, que nós chamamos de quê? O conceito da genômica. Ok? Conceito da genômica. Muito bem. Então, como é que é feita essa técnica? Existe o sequenciamento manual, que é o sequenciamento que foi feito em ritmo acadêmico, né, que ia demorar bastante, tá? Esse sequenciamento manual, ele é mais ou menos feito assim. Ele vai fazer o PCR do DNA mix, onde você vai ter o material que você vai analisar, onde você vai ter os nucleotídeos, né, marcados, né? Esses nucleotídeos marcados, aqui, ó, o nucleotídeo marcado guanina, adenina, timina e citosina. Esses nucleotídeos marcados, eles vão participar do PCR e vão fazer quem? Vão fazer amostras, né? Vão fazer amostras de diferentes tamanhos. Aqui, eles vão fazer amostras de diferentes tamanhos. Observe aqui. Tá vendo? Essas amostras de diferentes tamanhos, depois vai ser feito o quê? Vai ser feita uma eletroforese, onde as amostras menores vão chegar mais próximo ao polo positivo e as amostras maiores vão ficar mais próximas ao polo negativo, eles não vão se mexer tanto. E aí o que se faz? Ele basta fazer uma leitura, como? A leitura ele vai fazer de baixo para cima, ou seja, você vê aqui, ó, que começa pelo A, T, G, C, C, T, G, C. Ou seja, você vê que ele foi capaz de fazer a leitura da sequência que estava querendo saber. Entenda, não se sabia quais eram as letras que estavam aqui presentes. Quando ele fez do menor para o maior, ele automaticamente encontrou a sequência. Você pode ver que a sequência é exatamente quem? É a sequência desse ponto, que é de baixo para cima, que é a qual ele fez essa fita, né, das amostras. Tem também o sequenciamento automático. O sequenciamento automático torna o processo bem mais rápido, uma vez que o olho humano não é mais necessário. O que se faz o quê? A leitura através de um feixe de laser, né? A técnica inicial é muito semelhante. Você vai ter quem? Né, os nucleotídeos marcados, você vai ter o PCR, você vai ter ataque polimerase, você vai ter exame de restrição, tudo isso. Né? O que acontece? Eles vão fazer o processo, né? E vão fazer quem? Vão fazer fragmentos de DNA de diferentes tamanhos. Aí o que vai fazer? Ele pega essa amostra e submete quem? A um gel de uma boa capilaridade, geralmente é um gel de policrilamida, hoje se trabalha modernamente com isso, e essa estrutura vai passar por um feixe de laser. Cada um deles vai ter uma marcação chamada de fluoróforos, né? E que essa marcação, quando passa pelo laser, ele dá um quê? Uma resposta num comprimento de onda, né? E essa resposta no comprimento de onda vai o quê? Determinar uma cor. Por exemplo, se padroniza algo mais ou menos assim. Eles colocam o quê? O vermelho para a guanina, eles colocam o azul para a timina, eles colocam o verde para a citosina e o amarelo para a guanina. E isso vai fazer essa oscilação. Nessa oscilaçãozinha aqui, cada faixa de uma certa cor vai indicar uma letra. Isso aqui chamamos de quê? Isso se chama-se de eletroferograma. Ou seja, é um produto que é feito através de uma eletroforese especial que passa num feixe de laser, e nesse feixe de laser ele vai o quê? Vai detectar se a letra é da adenina, se é da timina, da guanina ou da citosina. Também pegando o menor para o maior. Ou seja, os menores passam primeiro, porque são mais velozes, né? E os maiores passam por último. E isso, quando você ordena, você consegue ter essa sequência de bases nitrogenadas. Enfim, o sequenciamento de DNA,
Em tese, né, seria que esses dois formatos. Você tem um ritmo acadêmico e você que era o que? O ritmo manual, e você tem um ritmo agora o que? Um ritmo mais automatizado. Existem técnicas hoje bem mais modernas, tá certo? E, consequentemente, essas técnicas estão cada vez mais sendo barateadas. De forma que você mesmo, né, você pode entrar em alguns sites, né, e solicitar o seu exame de DNA. Não o seu genoma completo, mas das principais doenças, né, que pode vir quem? De fundo genético. O próximo tópico. Bem, o próximo tópico não poderia deixar de falar, que é a transgenia, gente, que é a técnica do DNA recombinante. Essa técnica tem revolucionado e já está no nosso cotidiano, e ele é um fruto de um grande debate nessa parte. Né? Tem alguns que demonizam, né, os transgênicos, tem outros que defendem os transgênicos. Tá? Mas devemos conhecer bem essa ferramenta, tanto para defender, como também para sermos contrários. A gente tem que ter muita prudência nessa parte. Então, por exemplo, a técnica do DNA recombinante seria o quê? Seria a introdução de genes de uma espécie em outra espécie diferente, a fim de obter uma determinada característica. Tá ok? Isso é possível devido ao quê? Devido à universalidade do código genético. Né? O código genético, ele é quem? Ele é formado por bases nitrogenadas, por nucleotídeos, tanto faz você encontrar nos vírus, bactérias, protozoários, fungos ou até mesmo quem? Plantas e animais. Observe, por exemplo, né, dois seres, né, de classificação bem díspare. Você vê que, por exemplo, aqui na célula humana, você tem quem? Você tem um gene para a insulina, tá certo? E você vai pegar esse gene para a insulina, você vai inserir no plasmídio, que é o quê? Um DNA extracromossômico bacteriano. A fim de quê? A fim de que essas bactérias passam a produzir insulina humana. Porque antes a insulina era extraída de quem? Do pâncreas bovino, do pâncreas do carneiro ou do pâncreas suíno. Hoje você faz uma insulina 100% humana com índice de quê? De rejeição praticamente zero. Alguns exemplos de transgênicos. Você tem o chamado golden rice, ou arroz dourado. É um arroz que foi modificado geneticamente e se seria o quê? Um gene para produzir o beta-caroteno, que é a provitamina A. Com isso, você consegue aumentar, né, a cobertura de vitamina A para as populações que não têm essa oportunidade. Tem também a planta de algodão resistente a lagartas. Né? Essa planta produz uma substância chamada de brasinosterol, que inibe o desenvolvimento das lagartas, que iriam o quê? Praga na agricultura. Consequentemente, você vai ter quem? Um algodão de melhor qualidade e você não vai precisar jogar nesse ambiente quem? Uma grande quantidade de agrotóxicos. E hoje os transgênicos já é uma grande realidade. Você pode observar que a embalagem de alguns alimentos, né, como por exemplo óleo, né, como por exemplo salgadinhos e outros tipos de produtos, esse símbolo aqui, ó, que indica que o produto contém elementos transgênicos. Tá ok? Então, a gente precisa conhecer muito sobre esses transgênicos para poder defendê-los, como também para poder criticá-los. E que essas críticas sempre sejam o quê? Críticas que venham ser construtivas. Enfim, eis aqui o golden rice, eis aqui o algodão que nós estávamos falando. Bom, vestibulandos, então é isso que nós tínhamos que falar para você, tá? Tocamos em temas que eles vão ser aprofundados ao longo desse curso. É interessante que você faça uma leitura acerca desses assuntos, porque são assuntos que são transversais, são assuntos que são pertinentes em qualquer prova, de qualquer nível, de qualquer abordagem. Um forte abraço, né? E até o nosso próximo encontro.